Boa noite a todos. Sessão ordinária número 11, de 13 de junho de 2025. Considerando o licenciamento do vice-presidente da mesa e também do secretário, e ainda o impedimento constante do artigo 33, parágrafo único do regimento interno, no que tange à ocupação dos cargos da mesa por vereadores suplentes, quando assumem em caráter temporário, e havendo concordância dos demais vereadores, quanto a dispensar a eleição para estes cargos, solicito ao vereador Ricardo Sausen para atuar como vice-presidente da mesa durante este período, designando-o para esta finalidade. Da mesma forma, designo o vereador Clair Panzenhagen para que assuma o cargo de secretário da mesa. Isso posto, considerando o pedido de afastamento constante do requerimento número 002/2025, de 16 de maio de 2025, de autoria do vereador Gilberto Miguel Piaia, convido a suplente da respectiva bancada, senhora Silvana Mombelli, para que se dirija à frente da mesa diretora, apresente sua declaração de bens, o diploma conferido pela Justiça Eleitoral e para prestar juramento e tomar posse no cargo de vereador. Senhora Silvana Mombelli, promete manter, defender e cumprir a ordem jurídica, desempenhar com toda a lealdade e dedicação o mandato que lhe foi confiado pela comunidade de Nova Boa Vista? Assim o prometo. Declaro a senhora Silvana Mombelli empossada no cargo de vereadora para a legislatura 2025-2028, como integrante da bancada do PL. Convido-a para que assine o termo de posse e para que tome seu assento. Esse aqui. Esse tinha uma via ali. Termo de posse. Aos 3 dias do mês de junho do ano de 2025, às 18 horas e 30 minutos, atendendo ao que dispõe o artigo 16 da Lei Orgânica do Município de Nova Boa Vista, Rio Grande do Sul, e os artigos 13 e 14 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, após apresentar a sua declaração de bens, o diploma conferido pela Justiça Eleitoral e prestar compromisso, tomou posse a vereadora Silvana Mombelli do Partido Liberal PL, na sessão ordinária de número 11 da legislatura 2025-2028, realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista. Nova Boa Vista, Rio Grande do Sul, aos 3 dias do mês de junho de 2025, Silvana Mombelli, vereadora empossada. Considerando o pedido de afastamento constante do requerimento número 003/2025, de 16 de maio de 2025, de autoria do vereador Franklin Kleman, convido o suplente da respectiva bancada, senhor Marcial Panzenhagen, para que se dirija à frente da mesa diretora, apresente sua declaração de bens, o diploma conferido pela Justiça Eleitoral, para prestar juramento e tomar posse no cargo de vereador. Senhor Marcial Panzenhagen, promete manter, defender e cumprir a ordem jurídica, desempenhar com toda a lealdade e dedicação o mandato que lhe foi confiado pela comunidade de Nova Boa Vista? Sim. Declaro o senhor Marcial Panzenhagen empossado no cargo de vereador para a legislatura 2025-2028, como integrante da bancada do MDB. Convido-o para que assine o termo de posse e para que tome seu assento. Termo de posse. Aos 3 dias do mês de junho do ano de 2025, às 18 horas e 30 minutos, atendendo ao que dispõe o artigo 16 da Lei Orgânica do Município de Nova Boa Vista, Rio Grande do Sul, e os artigos 13 e 14 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores,
após apresentar a sua declaração de bens, o diploma conferido pela Justiça Eleitoral e prestar compromisso, tomou posse o vereador Marciel Panzenhagen, do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, na sessão ordinária de número 11 da legislatura 2025-2028, realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista. Nova Boa Vista, Rio Grande do Sul, aos 3 dias do mês de junho de 2025, Marciel Panzenhagen, vereador empossado. Determino a suspensão dos trabalhos pelo prazo de 15 minutos para que as comissões permanentes se reúnam e emitam os pareceres relativos às matérias em pauta para esta sessão ordinária.
Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária. Convido o secretário da mesa designado para o ato, vereador Clair Panzenhagen, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Provérbios capítulo 3, versículos 1 e 2. Meu filho, não te esqueças de meus ensinamentos, e guarde meus preceitos em teu coração, porque com longos dias e anos de vida assegurar-te-ão eles a felicidade. Discussão e aprovação da ata número 010/2025, da sessão ordinária do dia 16 de maio de 2025. Em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam com a ata número 010/2025 permaneçam como estão. Os que discordam, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Passaremos para a primeira fase da sessão. Convido o secretário da mesa, designado, vereador Clair Panzenhagen, para que faça a leitura das correspondências recebidas e das proposições a serem apreciadas. Ofício 025/2025, Nova Boa Vista, 3 de junho de 2025. Estimados familiares de Kerton Adam. Assunto: condolência aos familiares. Estimados familiares, é com muito pesar e ainda profundamente consternados que os vereadores municipais, integrantes das bancadas que compõem o Poder Legislativo de Nova Boa Vista, vêm por meio deste manifestar sua solidariedade e os mais sinceros votos de profundo pesar pelo falecimento de Kerton Adam. Recebam desta forma os mais sinceros sentimentos deste Poder Legislativo. Atenciosamente, Eider Villers Milani, presidente do Poder Legislativo, e demais vereadores que compõem esta casa. Ofício 026/2025, Nova Boa Vista, 3 de junho de 2025. Estimados familiares de Iris Schreiner Groth. Assunto: condolências aos familiares. Estimados familiares, é com muito pesar e ainda profundamente consternados que os vereadores municipais e integrantes das bancadas que compõem o Poder Legislativo de Nova Boa Vista vêm por meio deste manifestar sua solidariedade e os mais sinceros votos de profundo pesar pelo falecimento de Iris Schreiner Groth. Recebam desta forma os mais sinceros sentimentos deste Poder Legislativo. Atenciosamente, Eider Villers Milani, presidente do Poder Legislativo, e demais vereadores que compõem esta casa. Ofício 025/2025, Nova Boa Vista, 16 de maio de 2025. Esma Senhora Suplente Silvana Mombelli, Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista. Assunto: convocação para assumir cadeira no Poder Legislativo Municipal. Senhorita vereadora suplente, ao saudá-la cordialmente, vimos convocá-la nos termos do artigo 31 do Regimento Interno do Poder Legislativo de Nova Boa Vista para assumir cadeira no Legislativo Municipal do dia 26 de maio de 2025 até o dia 30 de junho de 2025, em face do pedido de licença do vereador titular Gilberto Miguel Piaia, da bancada do PL, conforme requerimento número 002/2025. Caso Vossa Senhoria não tenha interesse ou esteja impossibilitado de assumir o cargo, solicitamos que se manifeste expressamente a fim de que possamos convocar o suplente seguinte. Sendo que se apresentava para o momento, aproveitamos para elevar nossos protestos de elevada estima e distinguida consideração. Atenciosamente, Eider Villers Milani, presidente do Poder Legislativo. Ofício número 026/2025, Nova Boa Vista, 16 de maio de 2025. Esmo senhor suplente Marciel Panzenhagen, Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista. Assunto: convocação para assumir cadeira no Poder Legislativo Municipal. Senhor vereador suplente,
Ao saudá-lo cordialmente, vimos convocá-lo nos termos do artigo 31 do Regimento Interno do Poder Legislativo de Nova Boa Vista para assumir cadeira no Legislativo Municipal do dia 26 de maio de 2025 até o dia 30 de junho de 2025, em face do pedido de licença do vereador titular, Sr. Franklin Kleman, da bancada do MDB, conforme requerimento número 003/2025. Caso Vossa Senhoria não tenha interesse ou esteja impossibilitado de assumir o cargo, solicitamos que se manifeste expressamente, a fim de que possamos convocar o suplente seguinte. Sendo que apresentava para o momento, aproveitamos para elevar nossos protestos de elevada estima e distinguida consideração. Atenciosamente, Eider Villers Milani, presidente do Poder Legislativo. Ofício número 100/2025. Nova Boa Vista, 20 de maio de 2025. A Sua Excelência, o Sr. Eider Villers Milani, presidente do Poder Legislativo de Nova Boa Vista. Assunto: resposta ao pedido de informação 003/2025. Excelentíssimo Senhor Presidente, em atenção ao pedido de informação 003/2025, de autoria do vereador Franklin Kleman, referente ao convênio 559/2014, destinado à reforma de redes de abastecimento de água nas comunidades da linha Cachoeirinha e linha Maniador, cumpre-nos informar o que segue. Foi realizado o levantamento junto aos setores competentes da Prefeitura Municipal e verificado que o projeto correspondente ao referido convênio foi elaborado em março de 2014, pela administração vigente à época. Conforme registros disponíveis, constatou-se que os recursos recebidos por meio do convênio número 559/2014 foram integralmente devolvidos à Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação, conforme comprova o empenho número 2472/2015, no valor total de R$ 103.060,07, sendo destes R$ 100.000 oriundos de convênio e R$ 3.060,07 referente a juros. Ressaltamos que, após análise documental, não foi localizada justificativa formal anexa aos autos que explique a devolução dos referidos recursos. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Ofício número 110/2025. Nova Boa Vista, 30 de maio de 2025. A Sua Excelência, o Sr. Eider Villers Milani, presidente do Poder Legislativo Municipal de Nova Boa Vista. Assunto: apresentação dos projetos de lei. Excelentíssimo Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, venho por meio deste encaminhar em anexo projetos de lei de número 45, 46, 47, 48 e 49 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, para apreciação dos nobres vereadores em regime de urgência, na sessão ordinária agendada para o dia 3 de junho. Contando com a costumeira atenção de Vossas Excelências e seus pares na apreciação e aprovação da proposição apresentada, pedindo pelo regime de urgência em vista da sua importância e interesse público. Isso posto, desde já renovamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos ao vosso inteiro dispor. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Recomendação número 007/2025, de 3 de junho de 2025. O vereador infrafirmado, com este assento nesta Casa Legislativa, solicita à mesa diretora que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal a seguinte recomendação: que o Poder Executivo Municipal realize estudo de viabilidade para fim de permitir e ou autorizar a mudança do espaço físico da Câmara Municipal de Vereadores para o prédio do Centro de Eventos Henrique Thalheimer. Justificativa:
O vereador infra afirmado entende que o espaço físico e os recursos disponibilizados no Centro Municipal de Eventos Henrique Thalheimer são mais apropriados para o funcionamento do Poder Legislativo Municipal. Isso se verifica em razão de que o prédio do Centro de Eventos poderia ser mais bem aproveitado, não apenas para a realização de palestras, cursos e ou seminários, mas também para os trabalhos dos vereadores do município, sem prejudicar a realização de outras atividades que já vêm sendo desenvolvidas naquele local. O parlamentar entende que os recursos tecnológicos e o ambiente do centro de eventos podem ser maximizados com a realização das sessões ordinárias do Poder Legislativo. Eis que se trata de um ambiente moderno e centralizado, proporcionando conforto e comodidade aos integrantes do Poder Legislativo e à comunidade em geral. Por fim, ressalta que o atual prédio utilizado pelo Poder Legislativo poderia ser utilizado para outras finalidades e por outras secretarias municipais, tais como Obras e Secretaria da Agricultura, onde entende que seria melhor aproveitado. Também justifica a recomendação pela necessidade de reparos no atual prédio, que já não atende plenamente às atuais necessidades da Câmara de Vereadores. Certos da compreensão do Poder Executivo Municipal, o parlamentar solicita encarecidamente o apoio dos nobres colegas vereadores para o encaminhamento desta indicação. Sala das Sessões, Alfredo Ivo Liu, em 3 de junho de 2025, Clair Panzenhagen, vereador da bancada do PRD. Passamos para a segunda fase da sessão, grande expediente. Este espaço é reservado à palavra livre. Cada vereador possui um tempo de 10 minutos. Conceda a palavra aos vereadores inscritos. Conceda a palavra à vereadora Clair Liu. Boa noite a todos. Quero saudar o nosso presidente da Câmara, senhor Eider Milani, o assessor jurídico Marcos e aos demais colegas vereadores e todos que nos acompanham pela transmissão ao vivo. Também quero dar as boas-vindas aos nossos colegas suplentes, a Silvana e também ao Marcial, que hoje vão assumir uma cadeira por um mês. Gostaria de também parabenizar os alunos e professores do 5º ano da Escola Santos Anjos que vieram conhecer a Câmara de Vereadores do nosso município, compreender o funcionamento do nosso regimento interno e conhecer um pouco mais sobre as particularidades desta Casa Legislativa. É muito gratificante ver o interesse das crianças ao fazerem perguntas e demonstrarem curiosidade sobre política, pois é dever de todos se importar com os rumos da gestão pública e com os representantes de seu município. Aprender isso desde cedo é extremamente valioso. Agradeço ainda ao assessor Marcos, que recebeu os alunos e as professoras, que com atenção explicou com clareza sobre os trabalhos, leis e projetos desenvolvidos nesta casa. Sabemos que todos os vereadores foram convidados para esse momento, mas em razão dos compromissos profissionais, a maioria não pôde se fazer presente. Agradeço ao meu colega vereador Alei, que esteve comigo representando os demais parlamentares e respondeu prontamente, assim, aos questionamentos dos nossos alunos. Até no fim foi lançada a ideia de fazer a Câmara Mirim, que para a nossa adolescência criar um gosto e o conhecimento como funciona uma gestão, uma Câmara de Vereadores. Gostaria de relatar também que foi procurada por munícipes da localidade do Maniador Alto
na divisa entre Nova Boa Vista e Sarandi, a respeito da placa indicativa da divisa entre os dois municípios, que essa está caída há bastante tempo. Fui informada que da última manutenção ela foi fixada com sapata e concreto, mas acabou cedendo com o tempo e o vento. Segundo relatos dos moradores, será necessário instalar a mesma com suportes, com uma sapata de novo, mas precisam ser colocadas 2 laterais para garantir a sua firmeza, pois era uma placa muito alta e pesada, daí com o vento ela não iria mais cair. Peço então ao secretário de obras que tome as devidas providências para que a placa possa ser recolocada adequadamente no local. Outro munícipe me procurou também para relatar dificuldades no setor responsável pela emissão de documentos como RG e GTA e outros serviços no nosso município. Segundo ele, buscou atendimento em 3 ocasiões, sem sucesso, seja pela ausência de atendimento presencial, seja pela falta de alguém responsável para realizar os devidos encaminhamentos. Reforço aqui a importância da atenção a esse setor, para que nessas situações como essa não se repitem, especialmente em um município pequeno como o nosso, onde não deveria haver esse tipo de entrave no serviço público. Se a mesma não puder se fazer presente no dia, que coloque alguém, então, para anotar as sugestões e os pedidos das pessoas que vieram procurar. Havia também solicitado numa sessão anterior, a reforma do pátio ali do ginásio, onde foi colocado o portão, que foi instalado o portão. Eu quero agradecer que esse pedido foi feito agora também, que os ônibus agora têm mais facilidade para entrar, que foi um serviço muito bem feito lá. Também eu quero agradecer por esse serviço e pedir, se fosse possível, agora emparelhar todo o pátio da escola, do ginásio lá em cima, e colocar uma brita para melhor ter estacionamento para os ônibus e os nossos carros. E daí, se fosse emparelhar e botar uma brita, daria um pátio maior para pôr estacionamento e também para o estacionamento dos ônibus, quando eles circulam ali para trazer as crianças. Em relação à emenda impositiva destinada aos corais, informe que o plano de trabalho e toda a documentação já foi entregues. Então, faltando apenas a liberação dos recursos. Agradeço também por isso. Com a aproximação da nossa tradicional festa da colônia, né, precisamos cuidar da estética da cidade. É urgente agilizar os serviços da pintura da nossa avenida e o recapamento do asfalto. Os canteiros ainda estão, alguns sem flores plantadas, porque sabemos que as flores precisam ter um ciclo necessário, né? Então, que sejam agora plantadas para até no julho estarem florescendo e estarem bonitas a nossa cidade. A senhora permite uma parte, vereadora? Pois não? Inclusive, nós estamos hoje à noite votando no projeto 048 do Executivo, onde está sendo locado ou contemplado recursos de 180 mil para realizar os reparos no asfalto, e 45 mil também para a compra da tinta, para pintar os cordões e os estacionamentos e as lombadas. Eu tinha até conversado já há dias com o prefeito e com o vice, e hoje então estamos mandando esse projeto para que essa obra seja contemplada. Que bom, porque a preocupação é assim, porque estamos em tempo de chuvas, né? Faltam 2 meses, então tem que ser agilizado esse trabalho também. Mais uma vez eu quero retirar o meu pedir, posso ser chata, né? Mas aqui em frente precisamos urgentemente tirar os tubos e caretões que todo mundo está pedindo. É um serviço de mais ou menos 1 hora e não estão sendo feitos, nós não sabemos o porquê. E ainda mais que aqui em frente da nossa Câmara e que causa uma impressão muito mal logo quem entra na nossa cidade, que está transmitindo desorganização.
Então, como eu já falei, com a previsão dos meses chuvosos e frios, o mês de junho e julho, é essencial antecipar esses serviços da manutenção, que o seu Neuri já colocou que vai ser feito. Que não possa acontecer que nem na última feira, 2 anos atrás, quando na semana estavam ainda pintando a avenida, os canteiros, que chegaram até na frente da Agroboa e até hoje não deram mais a continuação daquela sinalização da pintura às demais lombadas e demais canteiros. Também, já então reforça a pintura das lombadas, então que já colocaram, que vai ser feito. E então eu quero agradecer se esse serviço vai ser realizado. Isso é para o bem do nosso município e também para impressionar e mostrar que o nosso povo é um povo ordeiro e trabalhador e que zela pelo bem da nossa cidade. Por fim, quero deixar meus sentimentos da família também do senhor Gerton Adam e também da senhora Iris Groth. A gente acompanhava a mesma também com a Liga Feminina do Combate ao Câncer, que enfrentou com coragem e luta contra o câncer. Que Deus conforte aos familiares, os corações de todos os que sofreram e que Deus os conforte. No nosso município, por ser pequeno, nos permite perceber com mais nitidez o impacto desta doença. Em apenas 5 meses, 5 famílias perderam entes queridos para o câncer. Eu me pergunto, por que ainda não conseguiram desenvolver uma vacina contra essa doença? Contra uma cura? Será como que para o Covid-19 isso foi possível em menos de 1 ano? Fica aqui essa reflexão. Era o que eu tinha para essa noite. Agradeço a atenção de todos, desejo uma boa semana e uma boa noite a todos. Concedo a palavra ao vereador Marciel Panzinhac. Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, em nome dele, cumprimentar todos os colegas vereadores. Também quero agradecer ao vereador Franklin pelo espaço ter recebido nessa casa. Também quero trabalhar para o município, tudo que eu conseguir de projetos e emendas para aprovação nessa casa. Muito obrigado. Concedo a palavra à vereadora Silvana Mombelli. Primeiramente, gostaria de cumprimentar ao presidente da Câmara, Eider Milani, os demais colegas vereadores, o assessor jurídico Marcos Panzinhac, o público aqui presente e o que nos acompanha nas redes sociais. Inicialmente, quero agradecer aos munícipes que confiaram a mim seus votos e ao vereador Gilberto Piaia por abrir esse espaço. Agradeço a Deus que no dia 5 de outubro de 2024 não teve nenhum pai e nenhuma mãe chorando pela morte de seu filho. Peço para que a administração municipal continue investigando para que os autores desse atentado sejam punidos, pois suas vítimas foram jovens nova-boavistenses e uma bebê indefesa que correram risco de vida nesse dia. Venho aqui hoje falar sobre um assunto esquecido há muito tempo, e que na minha campanha, na maioria das casas que eu entrava, que tinha um pai e uma mãe de família, com crianças e adolescentes, me questionavam o porquê nada era feito contra a drogadição no nosso município. Tenho uma sugestão. Como o nosso município tem uma numerosa equipe na Secretaria da Saúde, Assistência Social,
educação e conselheiros tutelares, estes podem formular e colocar em prática uma campanha nas escolas e nas comunidades, para acolherem e aproximar os pais e os alunos para ficarem por dentro dos assuntos e manter-se alerta aos sinais de seus filhos. Lembrando que a prevenção e o diálogo devem andar juntos e que ainda são considerados os melhores caminhos para evitar danos futuros. Junto com isso, aumentar o policiamento para que todos os munícipes sintam-se um pouco mais seguros. Quero fazer um pedido ao prefeito e à secretária municipal de saúde para que, se possível, incluíram a quiropraxia na medicina preventiva, juntamente com a yoga, acupuntura e reiki, tendo em vista que grande número da nossa população sofre com problemas na coluna. Tá? A quiropraxia visa, através de movimentos e alongamentos, o alívio de dores e lombares causadas por hérnias e desgastes. Hoje, temos uma classe trabalhadora que está enfrentando vários problemas para se manter na atividade. Gostaria que a administração começasse a dar incentivos para que a atividade rural do nosso município e os colonos não abandonam essa atividade. Uma sugestão é que, nesse inverno, as secretarias de obras cascalhassem os pátios de quem precisa, principalmente os que possuem vacas leiteiras. Para essas pessoas, já é uma grande ajuda nos atoleiros. Para um produtor rural, uma carga de brita já é um grande incentivo, tá? No seu pátio, porque ali com chuva é barro, né? Então, uma carga de brita já ajuda bastante. Quero falar que apoio a securitização e que não podemos deixar de lutar pela nossa classe social. Aproveitando a ocasião, eu gostaria de um esclarecimento por escrito sobre os caminhões câmeras frias, que foram adquiridos pelo município, ou porque está tudo parado e se houve ilegalidade, qual que é, pois teve 2 a 3 munícipes que essa semana me questionaram sobre esse assunto. Quero deixar aqui, então, meus sentimentos à família de Iris Groth e de Kerton Ada. Tá? Para hoje era o que eu tinha para falar e estou me colocando à disposição para quem precisar dos meus serviços esse mês. Meu muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Lucas Chu. Meu boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente Weider, demais colegas vereadores. Quero dar as boas-vindas à Silvana, o Valmir, que também já assumiu na sessão passada, e ao Marcial, que faça um bom trabalho nesse mês aí, e que sempre tragam boas ideias, tragam as demandas da população até a Câmara de Vereadores. E também quero desejar uma boa noite a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Para começar, eu quero deixar meus sentimentos aos familiares da Iris Groth e do Kerton Adam. São perdas assim que a gente fica comovido, né? Mas sintam-se abraçados por todos nós aqui do Legislativo. Nos últimos dias, temos acompanhado algumas manifestações de agricultores em nossa região que buscam o apoio do governo federal para a seguratização das dívidas. O pedido principal, então, que seria um parcelamento dos financiamentos para garantir uma continuidade na atividade física, a atividade deles no rural. Pois, nos últimos anos, estamos enfrentando muitas secas, alguns momentos de muita chuva. Sabemos que a agricultura é a base da nossa economia. Eu sempre digo que quando o campo vai bem, a cidade também vai bem. Então, a gente tem que pensar nessa classe trabalhadora, pois é a base de tudo.
Também quero destacar 2 setores que merecem atenção urgente, que seria a suinocultura e a bacia leiteira do nosso município, né? Essas 2 atividades têm gerado um retorno expressivo de ICMS ao nosso município. Então, por isso, eu quero sugerir à administração municipal que pense em, de repente, criar um programa de incentivo a esses produtores, que seria uma devolução por parte desses ICMS, para ter investido nas propriedades, como ampliações, melhorias nas estruturas e trazer mais conhecimento aos agricultores, pois é muito importante. Parabenizo também a iniciativa de aumentar o prazo das licenças ambientais, que foi aprovado de 2 para 4 anos, onde já também diminui um pouco do custo para os produtores. No último final de semana, estive visitando então o senhor Delésio Previati, um produtor de suínos do nosso município. Eu faço essas visitas assim para conhecer um pouquinho o dia a dia desses agricultores, né? E lá ele me relatou um problema básico, que nem a Silvana falou, um cascalhamento nos pátios é muito importante no período chuvoso. O pátio dele está bem ruinzinho, a estrada que dá acesso à propriedade dele está difícil de acesso. Então, quando tem um caminhão de aeração ou quando vai carregar os porcos, está com essa dificuldade. Então, eu peço que a Secretaria de Obras faça uma visita à propriedade. Agora, eu também vi que foi nomeado então o secretário da Agricultura, que ele possa fazer visitas às pessoas na comunidade para realmente entender o real processo da agricultura. Então eu peço que a administração, a Secretaria de Obras, faça essas melhorias com urgência. Outro ponto também que quero destacar em relação às nossas pontes do interior, já até foi colocado em algumas sessões, algumas pontes que estão com erosão nas suas cabeceiras. Eu estive lá na próxima residência do Jaime Fardo, lá próxima a Caúna, Baraca, e até eu estava olhando e já começou um pouquinho de erosão nas suas pontes. Como agora é período de chuva, a sanga começa a aumentar e às vezes acontece dela comer um pouquinho da ponte. Então eu peço que seja a Secretaria de Obras, não só nessa ponte, mas que sim seja feita uma vistoria em todas as pontes, né? E também aproveito para fazer um pedido do mesmo, que seja colocados tubos de concreto na entrada de lavoura da propriedade, para facilitar o acesso quando precisa. Outro assunto que trago aqui é em relação à nossa cidade. Alguns anos atrás foi aberta uma rua aqui próximo ao Bar do Gringo. É uma rua que está estrada de chão. Ainda não sei o motivo porque ela não está concluída. Alguns moradores que têm terrenos por aí, eles estão pagando IPTU, mas não está com essa manutenção em dia. Não sei por qual motivo que não está sendo feito. Foi aberta a rua, mas não está sendo feita a patrolagem. Então, peço que a Secretaria de Obras tome essa providência e faça essa melhoria. Outro ponto que já foi pedido pela vereadora Clair, que é em relação a um poste de luz próximo à Escola Santos Anjos. Esse poste está próximo à cerca, então caso esse poste venha um dia cair em cima da cerca, as crianças de repente não vão ver, vão encostar a mão na cerca e pode acontecer algum acidente. Então, como já foi pedido, peço com urgência que seja feito essa melhoria, seja feito contratado alguma concessionária da eletricidade para ser resolvido. E para finalizar, quero destacar então uma ação muito positiva que foi a visita dos alunos da Escola Santos Anjos, aqui no prédio da Câmara de Vereadores, uma atitude bonita, onde é que a gente precisa envolver a juventude no Legislativo. Eu sou uma pessoa, hoje eu sou a pessoa mais nova no Legislativo, tenho o nosso colega Franklin também. A gente se coloca à disposição porque a gente, primeiramente, quer aprender, quer conhecer como funciona o sistema político. Tem alguns empecilhos, algumas coisas que nos impedem de conhecer tudo, mas a gente sempre está à disposição. Então, parabenizo as professoras do 5º ano lá que trouxeram os alunos aqui. Parabenizo o Arley e a Clair por estarem aqui, também o Marcos, que tirou as dúvidas. Eu até não pude participar porque tinha compromissos fora daqui, né? Então, a atitude da Câmara Mirim é uma ideia que eu também aprovo para
o pessoal está aprendendo. O que eu tinha para hoje seria isso. Então, meu muito obrigado e uma ótima semana a todos. Concedo a palavra ao vereador Neuri Stagmaier. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o senhor presidente, aos demais colegas vereadores, assessor jurídico Marcos, e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Desejar as boas-vindas à vereadora Silvana, também ao Marcial. E hoje é um fato inédito até nessa casa. Eu não lembro de ter 4 representantes da CAUNA em Jabuticaba, com o vereador Valmir, Lucas, a Silvana, e eu me considero da CAUNA Jabuticaba como sempre, né? Você sabe disso. Faço parte lá das comunidades, então a gente se sente representante também. E é muito importante isso. Possam fazer um bom trabalho. Quero aqui iniciar minha fala já também colocando, como eu coloquei para a vereadora Clair, a respeito, eu já tinha conversado há dias com o prefeito e o vice a respeito também da recuperação desse asfalto e das sinalizações para ficar bonito para a nossa Colni. Então, esse projeto 048 de hoje, realmente, ele contempla, então, em recursos, porque assim, ó, eu entendo, às vezes, os vereadores, nós vereadores, porque a comunidade nos pede, é verdade isso. Mas, às vezes, o executivo também tem uma certa dificuldade de alocar recurso para cada obra que existe. Então, eu fico feliz, hoje à noite vamos aprovar certamente esses recursos e para, então, o executivo conseguir, então, fazer a sua parte aí e fazer essas reformas. Eu estava ouvindo a vereadora Silvana, também o vereador Lucas, acho muito interessante e acho que isso é fundamental, o executivo, o município, ajudar os nossos colonos com britas nas suas entradas e propriedades, e essa questão é muito importante. Eu quero ressaltar aqui só que se essas britas forem compradas, como estão sendo compradas, essas britas para colocar na estrada, não é possível colocar porque a lei não permite. Mas existe sim, eu já conversei também com o prefeito e vice, a questão seguinte: nós precisamos urgentemente pressionar a RGE para que coloque a trifásica lá no britador nosso, e daí sim é fabricada por nós, não tem o custo de compra aí para ser colocada nesses pátios e nessas propriedades legalmente, para melhorar essas condições dos nossos agricultores, que é muito importante. É fundamental a vossa colocação aí, mas só quis justificar aqui pela legalidade, porque não pode ser brita comprada, colocar no pátio, porque é uma particular. Então, infelizmente, isso não pode ser. Também quero dizer aqui que eu apoio muito a securização também, um projeto do Heinz, do senador. Até eu já coloquei no meu próprio perfil do Face essa questão de apoio, e nós também da Câmara nós fizemos uma manifestação, ofício, dizendo para o Heinz aí que nós estamos, a Câmara de Vereadores, todos os vereadores que se fizeram presente aí naquela ocasião e assinaram
ideia de que isso aconteça, porque realmente os nossos agricultores, 5 anos, já estão sofrendo climaticamente e também pelos preços que estão sendo praticados. A questão também do vereador Lucas, como sou líder do governo, eu tenho que também me manifestar. Existe já, sim, um incentivo para os produtores de leite e também na suinicultura por parte do município. Claro, sempre tudo que vem é bom para ampliar as pessoas e dar condições que aqueles que não têm, que possam colocar isso, porque está um rendimento muito bom para o retorno no município. Também aqui eu quero ressaltar que hoje eu protocolei na mesa diretora dessa casa aqui um projeto para que seja apreciado possivelmente na próxima sessão, que denomina a rua aí, lá no loteamento Milani, do seu Eugênio, onde que existe o nome dado fictício aí de Porteira Aberta e confronta com a Porteira Aberta aqui. E falando com familiares aí do seu Francisco Osvino Klein, que foi um dos primeiros moradores também da nossa Boa Vista, hoje município Nova Boa Vista, os seus filhos, Adelaide, Alair e o Laurentino também, então, sugeriram de que seja dado a essa rua em homenagem a essa pessoa que teve as suas terras lá e trabalhou por muito tempo aí como Francisco Osvino Klein. E vou pedir já hoje o apoio de todos os vereadores na próxima sessão para a votação. É uma homenagem muito importante a pessoas que já nos deixaram, mas para os familiares fica para sempre. Também quero dizer que, assim que o tempo permitir, serão iniciados trabalhos para o posterior asfaltamento lá na linha Caúna. A gente sabe que precisa de tempo bom. Lá, eu já falei isso, não foi iniciado, dando continuidade a essa obra, porque tinha a colheita e também tinha a festa da Caúna, que não podia, né, por causa do estacionamento e tudo. Então, vai ser iniciado assim que o tempo permitir. Hoje, em reunião com o prefeito Kleber e também com o vice Éder, solicitei e pedi a viabilidade de adquirir mais brita comprada, essa, para a colocação nas nossas estradas do interior. Por quê? Porque nós estamos agora entrando no inverno e nós temos também, como está acontecendo agora nessa semana aqui, dias de muita chuva, o que vai afetar as estruturas das estradas. E se tiver brita, às vezes até pelo transporte escolar, precisa ser colocado hoje à noite, não passa, amanhã tem que estar lá a brita. Então é importante. E eles me colocaram que o Estado está repassando para quase todos os municípios que foi aprovado, homologado o projeto de emergência, em torno de 200 a 300 mil reais para aquisição desse material, então, para melhoria das estradas do nosso município. Tomara a Deus que venha logo para que seja feito, porque se nós comprar antes, nós temos que ocupar esse recurso do Estado para isso, né? Então, a gente vai ser muito importante essa brita também estar à disposição quando precisar. Também quero aqui informar que o deputado do PDT, Pompeu de Matos, destinou mais uma emenda de 150 mil de custeio para a saúde para o nosso município. Esse deputado que, através do PDT,
do nosso presidente da casa, que é presidente do partido, através do prefeito, através de todos os membros comigo também, que nem eu, vereador, e dos membros do PDT, já conseguimos aí, nesses últimos anos, 1,5 milhão desse deputado para nosso município, e ele vem contribuindo a parte dele, então, com mais 150 mil. Inclusive, o asfalto da Caúna e Jabuticaba é um recurso do Pompeu de Matos, e a gente agradece muito a esse deputado que não esquece Nova Boa Vista. Quero também externar, para finalizar, as minhas condolências para os familiares da Iris Schreiner Groth, em especial ao meu amigo de infância, o Antônio Groth, né, que por muitos e muitos anos foi morador lá da linha Caúna. A gente se criou junto, a própria infância, depois no futebol do nosso querido e saudoso Ouro Verde da Caúna, né, que infelizmente não existe mais, mas é uma referência esse Antônio Groth do Ouro Verde Caúna também como a gente. Então, que Deus conforte a família do Antônio Groth, seus filhos, netos, né, da Iris, e também externando então esse mesmo aí, essas condolências aos familiares de Gerton Adams, né. Era isso que eu tinha para hoje à noite. Quero agradecer a atenção de todos e dar uma boa noite. Até uma próxima oportunidade. Meu muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Clair Panzenhac. Inicialmente, minha saudação, nosso presidente Eider, em seu nome, cumprimentar os demais colegas vereadores. Uma saudação especial à nossa colega Silvana, hoje assumindo uma cadeira no Legislativo. Meu conterrâneo Marcial também, da mesma forma. Que tenhamos um mês com muitos frutos, de um trabalho de vocês também junto conosco nesta casa, para que possamos cada dia mais trabalhar em prol da nossa comunidade. Inicio minha fala, então, agradecendo a nossa Secretaria Municipal de Obras, a nossa equipe da Secretaria Municipal de Obras, pelas melhorias realizadas na estrada de acesso à propriedade do produtor Lauri Klein. Como a Silvana já comentou, Neuri também já falou, o Lucas também comentou, a necessidade que se tem de manter esses acessos em dia, uma situação relatada pelo proprietário daquele local lá, onde que teve que puxar o caminhão do leite fora com o trator. É uma propriedade hoje, acredito que seja a maior do município, né, com produção diária superior a 3.500 litros de leite dia, né. Então, se colocar também no lugar desse produtor, que quando o caminhão recolhe o leite em sua propriedade, na hora de sair com essa produção, acaba não conseguindo sair em dias de chuva. Então eu preciso estender aqui o meu agradecimento à Secretaria de Obras, que foi lá e resolveu o problema. Bem como também agradecer à Secretaria de Obras e aos colegas servidores da Secretaria de Obras, que realizaram o ensaibramento no entorno da agroindústria do Dirceu e da Silvana dos Santos, na linha Cachoeirinha, né? Também uma solicitação feita por eles ao secretário, e que ontem, então, quando eu fui para a casa do meu serviço, eu pude constatar o trabalho sendo realizado lá. Então, agroindústria é essa que hoje produz melado, chimia e açúcar mascavo. Aonde que a gente, conversando com os proprietários, relataram alguns números que chamam a atenção quando se começa a comparar com áreas na produção do soja, na produção do milho, né? Me relatou esse produtor que então a área onde ele cultiva a cana-de-açúcar hoje é de 1,3 hectares, produzindo em média, ele calcula este ano então, em torno de 5.000 quilos de melado, chimia e açúcar mascavo. Com uma projeção então
de chegar até 2026, até o ano que vem, então, com a área de 3 hectares de plantio de cana-de-açúcar. Então, é uma oportunidade que eu acho que a nossa Secretaria de Obras deve repensar agora. Eu quero depois estender os meus parabéns ao MOS por ter assumido esta pasta muito importante em nosso município. Então, a projeção dele para 2026, com essa área de 3 hectares, é de em torno de 15 mil quilos do produto, tendo um valor comparado, então, por hectare, um hectare de cana-de-açúcar hoje, ele é comparado com o soja, de 800 sacas de soja por hectare. Então, a importância que hoje que a cana-de-açúcar tem na industrialização dela, na produção do melado, da chimia e do açúcar mascavo. Então, acho que é importante, né, a nossa Secretaria da Agricultura, agora com o MOS nomeado como secretário, de se trabalhar essas possibilidades no nosso município, que amanhã depois tenhamos alternativas no nosso meio, né, não só a bacia leiteira, que é forte em nosso município, a suinocultura, mas também alternativas de outras produções, como a gente sabe, de produtores hoje que trabalham com hortifruti, né, o tomate, repolho, enfim, outras atividades. A uva também é uma atividade que em nosso município é desenvolvida. Então, só para comparar, né, o quanto é importante esse trabalho da família dos Santos, então, que trabalha com açúcar mascavo. 1 hectare de cana hoje representa em torno de 800 sacas de soja. Então, é um retorno muito bom para o município também. Então, também, colocada a situação, né, de que precisamos incentivar essas agroindústrias, essas famílias que buscam uma alternativa de renda. Amanhã, depois, o município buscando um projeto, buscando recursos para cedência de máquinas a essas empresas, a essas agroindústrias. E ele me falava também que agora, nos próximos dias, a Vigilância Sanitária de Palmeira está vindo lá, então, para dar o veredito deles também quanto à legalização desta agroindústria de açúcar mascavo, melado e chimias. Então, parabéns à família pelo trabalho, né? A gente sabe que não é fácil, que é todo um trabalho de dias de chuva, que nem hoje, trabalhando no meio disto, mas é um exemplo que eu gostaria de colocar a todos. Preciso também aproveitar a oportunidade hoje e parabenizar o nosso município Chapada, que hoje está completando 64 anos de emancipação. Um forte abraço, eu acho que de toda a nossa Câmara de Vereadores, ao município de Chapada, ao prefeito Gelson e a toda a sua equipe, que então está completando hoje, dia 3 de junho, 64 anos de emancipação. E também, com certeza, é um município pujante que vem demonstrando isso durante os anos. Também quero trazer uma situação, colegas e quem nos acompanha pela Diário, referente a uma obra, então, no Centro de Convivência do Idoso, em nosso município, que passou, então, recentemente por reformas no seu telhado, com um custo superior a R$25 mil, custo este dos cofres públicos, né? Uma obra esta que foi entregue em 2022 à comunidade. Então, eu preciso levantar essa questão também, e gostaria de sugerir aqui, que então a municipalidade buscasse, através do setor jurídico do município, o ressarcimento desse valor, que é uma obra entregue há menos de 3 anos, já precisou de reformas no telhado, então teve alguma questão equivocada na obra em si. E que acredito que o município não pode subsidiar essa despesa, mas sim cobrar da empresa executante, né? A empresa tem que se justificar o porquê do município tem que mexer num telhado onde teve tanta goteira. Me permite uma parte? Claro. Eu não sei se talvez não foi porque a primeira parte da obra lá do lar de convivência do idoso foi uma parte que eu consegui aquela emenda do deputado Cherini, e depois foi emendado aquela parte da piscina. Talvez seja alguma coisa que tenha interferido nessa aí, mas eu acho que tem que ser, sim, cobrado da empresa que realizou a obra. Como deveria ter sido cobrado também a questão aí onde é que hoje é a assistência social,
que logo também, depois de entregue, estava chovendo dentro até hoje, ainda tem esse problema lá, porque eu frequento lá. Eu acho que tem que ser cobrado mesmo. Com certeza, colega Neuri. É só para esclarecer realmente, mas ali o fato foi de que tiveram que tirar todo o telhado, pelo que se viu no contrato descrito, teve que se tirar todo o telhado do prédio, né, e teve que se recolocar e complementar. Pelo que deu a entender, eu acho que faltou alguma coisa no telhado, né? Aí, claro, mexeu em estrutura, mexe também em algerosa, enfim, calha e tudo mais, né? Então, eu gostaria de colocar essa sugestão aqui dessa casa, para que o município, então, buscasse, através do setor competente, os nossos jurídicos, de cobrar essa conta também da empresa que executou. Se deu problemas em menos de 3 anos, é porque a execução dela não foi a contento. Também preciso agradecer aqui, então, a todos que no último domingo a gente teve a nossa festa da colheita no município, que estiveram, então, nos ajudando em nome do Conselho de Assuntos Econômicos da Paróquia, em nome do Padre Geraldo também, estender o nosso agradecimento às pessoas voluntárias que estiveram nos ajudando na nossa festa no domingo, e também um agradecimento a todos que estiveram ali presentes, festejando conosco, então, mais um evento do município de Nova Boa Vista, na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. Também gostaria de deixar aqui o meu pesar à família do nosso conterrâneo lá, Kerton Adam, que acabou partindo no último dia 23 de maio, bem como também a família Grot, pelo falecimento da dona Iris, que ocorreu no último domingo. Também preciso ainda registrar aqui um pedido para a nossa Secretaria de Obras, que fosse feita uma melhoria, então, na Rua da Madeira. Me recordo, o colega Lucas, né, também já solicitou isso em outra oportunidade nesta casa. Durante a semana eu fui procurado por um morador desta rua ali e disse que está bem complicado a situação. Então, que também fosse buscado melhorias nesse trajeto, bem como também, eu já também pedi nesta casa, melhorias na rua de acesso à casa do nosso amigo Tarcísio Tums, né? Uma rua também que precisa de melhorias. A gente sabe que ali tem crianças que precisam pegar o transporte escolar, né? Então, dessa necessidade de se ajustar essas melhorias nas nossas estradas, que precisam frequentemente de melhorias. Quando eu falei antes da recomendação 007, de uma sugestão de nós levarmos a nossa casa ao centro de eventos, vejo lá um espaço público que poderia ser mais aproveitado e melhor aproveitado, né? Se tem um investimento lá próximo de 1 milhão e que hoje está sendo utilizado somente quando tem uma palestra, somente quando tem um evento, às vezes interno ali. Então, uma sugestão que eu deixo nessa casa, de que amanhã depois o prefeito, juntamente com o nosso presidente, converse, e que talvez a gente possa estar se mudando para aquele prédio e deixando talvez esse espaço aqui até para a própria Secretaria da Agricultura, que a gente sabe que precisa também de reformas no prédio ao lado da nossa casa aqui. Então, que talvez amanhã depois a Secretaria da Agricultura possa estar utilizando esse espaço, ou que amanhã depois até sirva para uma própria questão de um depósito, né? Se sabe que hoje que o espaço público para guarda de documentos ele é muito restrito. Então, da manhã depois, também esse nosso espaço de hoje sirva para essa finalidade. E para finalizar, então, como eu falei antes, quero parabenizar aqui o nosso agora secretário da Agricultura, o Edson, né, o Edson Mosman, que desde ontem, então, está à frente dessa pasta. Desejar sucesso a ele e de que tenhamos êxito também na nossa Secretaria da Agricultura, uma secretaria muito importante, né, que sempre é muito cobrada, né, por sermos um município agrícola. Então, eu preciso registrar isso, meu sucesso ao Edson. Já falei isso para ele pessoalmente hoje de manhã na prefeitura, e que daqui a um tempo a gente possa aqui também registrar os trabalhos realizados pela Secretaria da Agricultura, e que também sempre possa contar com a Casa Legislativa para poder apreciar e aprovar projetos que visam o trabalho do nosso agricultor. Era isso que eu tinha para hoje, meu muito obrigado, e até uma próxima oportunidade. Passo a presidência dos trabalhos ao vice-presidente da mesa, designado, o vereador Ricardo Sausen, para pronunciar-me.
Assumo a direção dos trabalhos e de imediato passo a palavra ao vereador Eider Villers Milani. Boa noite a todos. Cumprimentar o Ricardo, presidente que me substitui, assessor Marcos, demais colegas vereadores, em especial a comunidade de Nova Boa Vista que nos acompanha pela internet. Queria dar as boas-vindas para a colega Silvana, Marciel, desejar um bom trabalho junto a esta Casa Legislativa. Com certeza é muito importante essa abertura dentro dos partidos para que o suplente assuma esta casa, para que possa mostrar também seu trabalho junto à comunidade. Queria também aqui já desejar, pela passagem do aniversário do nosso município vizinho de Chapada, né, pela passagem do seu aniversário hoje. A gente estava, se não me engano, há 62 anos, o Branco disse 64, mas acho que é 62, a gente estava olhando ali, mas enfim, né, parabéns para esse município aí, que é nosso vizinho aí e é parceiro. Também desejar as boas-vindas ao secretário Edson Mosman, né, que é Secretaria da Agricultura, que assumiu desde ontem aí, está à frente agora da Secretaria da Agricultura, com certeza estava precisando e ele já trabalhou nesta área aí. Tenho certeza que ele fará um bom trabalho aí frente a esta secretaria. Também queria falar um pouquinho da nossa viagem a Brasília aí do dia 18 ao 22, onde participamos da 26ª Marcha em Defesa dos Municípios, buscando lá as inovações, soluções que venham atender às nossas demandas e necessidades municipais, como por exemplo a instalação de câmeras de monitoramento de vigilância aqui no nosso município. Então lá praticamente é uma feira de tecnologias, de inovação, onde a gente pode aprender muita coisa e trazer para o nosso município também. E tem a questão do monitoramento que a gente está trabalhando junto com o prefeito, né, para que a gente faça a locação dessas câmeras, né. Tinha uma ideia de se comprar essas câmeras, mas o problema é a manutenção, né? Tem que ter alguém que acompanha. Não adianta você botar uma câmera e ela não funcionar quando você precisa. Então tem que ter esse acompanhamento. Pode ter um custo um pouco mais alto, mas que vale a pena aí para o nosso município. Também dizer que estamos inscritos no PAC, né? PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Estamos inscritos para a construção de uma creche. A gente sabe que não é fácil, mas estamos cadastrados nesse novo PAC. Tá? Também dizer que visitamos vários gabinetes de deputados na busca por emendas, né, para o nosso município. Destacar aqui a destinação do deputado Pompeu de Matos, de R$150 mil, destinados para a saúde, né, que será usado no custeio dos serviços da atenção primária, a fim de atender as necessidades do município. Eu fico feliz em trazer mais essa emenda, né, para o nosso município, juntamente com o PDT, partido PDT, em nome da presidência, como eu sou presidente do PDT. E esse é o meu objetivo como vereador, né, ir em busca de recursos para o nosso município. Lembrar aqui que no mandato passado, sem ter experiência, vereador Lucas, como você dizia que a gente não tem experiência, né, no começo, mas no primeiro ano do meu mandato, a primeira viagem a Brasília, eu consegui 120 mil do deputado Nereu Crispim para a saúde, né? Deputado esse que não é do meu partido, mas que mandou esse recurso para nós aí, uma parceria que a gente fez. Trabalhei para ele também na campanha, não se elegeu, infelizmente. Mas então fica aqui, a gente tem que correr atrás. Não podemos ficar sentado aí esperando que venha dinheiro lá de cima, tá? Também tivemos uma sinalização de recurso do deputado Busato, né, representado aqui pelo nosso município, pelo ex-vereador Martinasso, que é grande parceiro nosso aí, sempre está buscando recursos para o nosso município. Acredito também que virá um valor referente para a saúde, então a gente aguarda essa emenda, que com certeza é importante. Também o deputado Márcio Biol, que também tem uma emenda destinada, né, vou deixar para o Ricardo e para o Franklin aí, quando estiverem mais a par da situação, para divulgarem essa emenda aí, que com certeza é um trabalho do MDB aí, que sempre tem buscado essas emendas aí para o nosso município.
Também visitamos os gabinetes do Covatinho, Alceu Moreira, Afonso Mota, Ronaldo Nogueira, Marcon, Maurício Marcon, entre outros. Onde a gente conseguia encontrar aberto, a gente estava batendo na porta e pedindo auxílio para o nosso município. Também gostaria de agradecer à Secretaria de Obras por realizar alguns serviços que eu fiz, um pedido meu, né? Então fica aqui meu agradecimento para o Debort, para o Alexander, para o Neco, por terem realizado esses serviços. Também convidar para o dia esportivo, aí domingo, tem jogos aí na linha Maniador, jogos pela manhã, e ao meio-dia terá um churrasco aí num dia esportivo da equipe do Fluminense da linha Maniador. Então era isso que eu tinha para hoje. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Convido o vereador Eider Villers Milani para que reassuma a direção dos trabalhos da mesa. Agradeço ao vereador Ricardo Sausen por ter me substituído e daremos prosseguimentos aos trabalhos. Passamos para a terceira fase da sessão, ordem do dia. Discussão e votação das proposições. Solicito ao secretário da mesa para que faça a leitura da emenda e da justificativa do projeto de lei do Poder Executivo número 045/2025. Projeto de lei número 045/2025, de 29 de maio de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029 e da outras providências. Mensagem justificativa do projeto de lei número 045. Excelentíssimo presidente e nobres vereadores, é com a grata satisfação que nos dirigimos à presença de vossas excelências com a finalidade de remeter em apenso, buscando análise e devida aprovação do projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual do período 2026 a 2029. Determina o artigo 165 da Constituição Federal de 1988 que o Plano Plurianual, o PPA, visa estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Esta lei tem validade pelo período de 4 anos, sendo esta elaborada para os 3 anos da administração a que for realizada e para o primeiro ano da administração subsequente. Assim, uma vez que define as despesas de capital e as despesas relativas aos programas de duração continuada, é vedada a execução de projetos de que trata o objeto da lei, sem sua inclusão no plano. Na verdade, conceitualmente, o PPA consiste no principal instrumento de planejamentos de médio prazo da administração pública municipal e tem por finalidade estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e as metas das ações governamentais para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para os programas de duração continuada. A elaboração deste plano foi norteada por princípios de responsabilidade fiscal, valorização do cidadão como centro das políticas públicas, participação social na escolha de prioridades, equilíbrio nas contas públicas e busca pela excelência na gestão. Foram definidos programas finalísticos e de gestão, estruturados com base em diretrizes claras e mensuráveis por meio de indicadores e metas objetivas. O PPA 2026-2029 está estruturado em conformidade com os dispositivos legais vigentes e acompanhado por tabelas informativas, que apresentam a estimativa de receitas, os limites de despesas com pessoal, os valores destinados aos programas e ações, incluindo aqueles com recursos vinculados à saúde, à educação, à assistência social e previdência própria. Importa destacar que este plano plurianual servirá como base para a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias e das leis orçamentárias anuais do período, integrando o sistema de planejamento orçamentário do município,
Salientamos que os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta lei são referenciais e não constituem limites para a programação da despesa na lei orçamentária anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época, sendo revistas à época do orçamento. No referido documento de planejamento público, constam os programas com os seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as despesas de caráter continuado. Assim, apresentamos os programas a serem alcançados nos próximos 4 anos de governo, destacando, porém, que este projeto, ora encaminhado a Vossas Excelências, foi apresentado em audiência pública, aos conselhos e comunidade em geral, a fim de oportunizar a participação popular com contribuições para o aperfeiçoamento, de forma que possamos melhor atender às necessidades da população nas diversas áreas da administração. Diante da relevância do presente projeto para o planejamento estratégico e a governança do município de Nova Boa Vista, e estando presentes as condições legais, solicito a apreciação e aprovação desta proposição legislativa, que representa o compromisso desta gestão com a eficiência administrativa, o desenvolvimento sustentável e o atendimento das reais necessidades da população. Com estas razões, esperamos que o pronunciamento desta Câmara seja favorável ao referido projeto de lei em anexo, e aproveitamos o ensejo para enviar-lhes nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Quanto a esta proposição, esclarecemos que não será votado nesta sessão ordinária, por se tratar do plano plurianual, necessitando da realização da audiência pública do Poder Legislativo, que será agendada nesta data, e após esta matéria poderá ser discutida e votada no plenário. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Poder Executivo, número 046/2025. Projeto de lei número 046/2025, de 30 de maio de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar 2 auxiliares de serviços gerais em caráter temporário por excepcional interesse público e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente e nobres vereadores, apresentamos o presente projeto de lei a fim de que mereça análise e aprovação dos integrantes desta colenda casa. Trata-se de autorizar a contratação emergencial de 2 auxiliares de serviços gerais. Um para a Secretaria Municipal de Administração e Turismo, considerando a rescisão de outra contratada, e um para atuar na Escola de Ensino Fundamental Santos Anjos, considerando o pedido de rescisão do atual contratado. A contratação, conforme referido no projeto de lei, se dará através do aproveitamento da ordem de classificação do processo seletivo simplificado número 001/2025. E não preenchendo as vagas, será observada a ordem de classificação do processo seletivo número 002/2025. Em caso de não preenchimento das vagas, realizar-se-á novo processo seletivo. Entendemos que não há necessidade de cálculo do impacto orçamentário financeiro para a contratação em questão, pois já foi considerada no cálculo de elaboração do orçamento para o exercício de 2025, tratando-se apenas de substituição e não novas contratações. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Poder Executivo número 046/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade.
Solicito ao secretário da mesa para que faça a leitura do projeto de lei do Poder Executivo número 047/2025. Projeto de lei número 047/2025, de 30 de maio de 2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar um visitador do PIN, em caráter temporário, por excepcional interesse público e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei número 047/2025. Excelentíssimo presidente e nobres vereadores, apresentamos o presente projeto de lei a fim de que mereça a análise e a aprovação dos integrantes desta colenda casa. Trata-se de autorizar a contratação emergencial e temporária de um visitador do PIN 40 horas. A referida contratação será de natureza administrativa e obedecido o cadastro reserva do processo seletivo número 002/2025. Não preenchendo a vaga, realizar-se-á novo processo seletivo. A justificativa segue em anexo, conforme requerimento e motivação da respectiva secretaria. Não há necessidade de cálculo de impacto financeiro, sendo que esta despesa pessoal já estava prevista na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2025. Assim, temos como justificativa a urgência desta contratação, invocando estar caracterizado o fundamento legal que a autoriza, vez que presente a necessidade temporária de excepcional interesse público. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação, em regime de urgência, nos termos da Lei Orgânica e Regimento Interno. Cordialmente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Poder Executivo número 047/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Poder Executivo número 048/2025. Projeto de lei número 048/2025, de 30 de maio de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Abre créditos suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça apreciação, análise e aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa a suplementação de recursos no orçamento municipal para a manutenção das diversas secretarias e o bom funcionamento da administração pública municipal no exercício de 2025. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Poder Executivo número 048/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa para que faça a leitura do projeto de lei do Poder Executivo número 049/2025. Projeto de lei número 049/2025, de 30 de maio de 2025. Abre créditos especiais no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei número 049/2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça apreciação, análise e aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa.
Trata-se de proposição que visa a abertura de crédito de natureza de despesa de serviços de terceiros, pessoa jurídica, no projeto Atividade da Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde para melhor andamento das atividades da mesma. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, prefeito municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos e das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de lei do Poder Executivo número 049/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de resolução do Poder Legislativo número 011/2025. Projeto de resolução do Poder Legislativo número 011/2025, de 3 de junho de 2025. Autoriza a viagem de até 3 vereadores a Porto Alegre. Artigo 1º. Ficam autorizados até 3 vereadores a viajar a Porto Alegre por até um dia no período compreendido entre os dias 4 e 6 de junho de 2025. Tendo em vista a necessidade de acompanhar os pleitos municipais junto às secretarias estaduais, visando o encaminhamento de demandas da municipalidade, além da realização de contato e visitas a gabinetes de deputados e demais setores do governo estadual em defesa dos interesses da coletividade nova boavistense. Artigo 2º. Ficam autorizados os vereadores a receber diárias e adiantamentos de acordo com as dotações orçamentárias específicas deste Poder Legislativo. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lilo, em 3 de junho de 2025, assina a mesa diretora. Justificativa. Justifica-se a presente proposição tendo em vista a intenção dos vereadores municipais se deslocarem a Porto Alegre pelo período de até um dia, compreendido entre os dias 4 e 6 de junho de 2025, a fim de realizarem visitas a gabinetes de parlamentares, deputados estaduais, secretarias estaduais e órgãos do governo estadual, para acompanhar o andamento dos pleitos municipais e buscar a liberação de recursos para o município de Nova Boa Vista. Destaca-se a importância das viagens de vereadores para tratar de assuntos de interesse do município, tendo em vista que existem diversos projetos protocolados pela municipalidade que podem reverter-se em benefícios para a população nova boavistense. Pelas razões acima, solicitamos a aprovação do referido projeto de resolução, uma vez que se trata de matéria interna deste Poder Legislativo. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lilo, Nova Boa Vista, em 3 de junho de 2025, assina a mesa diretora. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de resolução do Poder Legislativo número 011/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Passamos para a quarta fase da sessão, explicações pessoais. Os vereadores que desejam falar possuem um espaço de 3 minutos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão ordinária e convoco os nobres colegas para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 17 de junho de 2025, a partir das 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista. Boa noite a todos.